graça e paz, é uma honra estar aqui com vocês, para poder compartilhar a palavra de Deus. Eu creio que hoje vai ser um dia especial, vai ser algo impactante, assim como tem sido todos os outros cultos da nossa igreja, Verbo da Vida Porto. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, que já está online com a gente, já está ao vivo, compartilhe essa live, compartilhe esse culto, clica aí, manda para um amigo seu, manda no WhatsApp, manda em todas as redes sociais, para que as pessoas possam ser edificadas pela palavra que vai ser ministrada hoje. Amém? Eu sei que se você sabe que algo é bom para a sua vida, você vai compartilhar para que seja também bom para a vida dos outros. Então, tenha aí esse tempinho, rapidinho, compartilhe essa live para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Então, quero começar orando para que o Espírito Santo ele venha me conduzir para que eu possa trazer verdades direto do coração de Deus e para que Ele tenha liberdade de agir aqui, porque eu sou um mensageiro do Senhor. Amém? A minha função é estar aqui sendo porta-voz de Deus para a sua vida e para a vida de quem estiver assistindo esse vídeo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor, que essa palavra não será só mais uma mensagem, Pai, mas será a mensagem que vai mudar a vida dessas pessoas, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a vida de todos aqueles que serão impactados por ela, que serão alcançados por ela, Pai. Obrigado, Senhor. Dou liberdade ao Teu Espírito Santo para me conduzir, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Pai, chama a existência a unção profética nesse lugar, chama a existência a unção apostólica nesse lugar, a unção do mestre, Pai, a unção do evangelista, a unção que for necessária para alcançar as vidas que estarão vendo esse vídeo, Pai. Eu creio no Teu poder, na Tua unção, eu creio, Pai, na condução do Teu Espírito em tudo que for falado nesse lugar, porque os que estão ouvindo aí são os Teus filhos, ainda que alguns não saibam, Pai, mas os Teus filhos vão ouvir a Tua palavra e eu sei que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita para a vida deles e que através da Tua palavra eles vão desfrutar do melhor dessa terra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra sendo ministrada de forma verdadeira, sem sofismas, Pai, sem falsidade, mas de forma pura, esclarecida, e que o Teu Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um, Pai, as Tuas verdades e venha arraigar essas verdades no coração deles, para que eles nunca sejam furtados, Pai, por ninguém, e que essa palavra os edifique, Pai, e seja como um alicerce para a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Então, amados, como vocês sabem, os que já são da nossa igreja Verbo da Vida Porto, nós estamos no ano da unidade. Esse é o tema para o nosso ano, esse é o tema que a nossa igreja vai estar abordando, que os nossos pastores, os ministros vão estar trazendo, e não só como ministrações, mas nós vamos viver o ano da unidade na nossa igreja. Eu creio que é o ano de ajustes serem feitos, é um ano de correções serem feitas. Por quê? Porque é a vontade de Deus que a gente corra mais rápido. Só que para correr mais rápido, algumas coisas precisam ser ajustadas nas nossas vidas. Amém? Você pode crer comigo? E eu quero te pedir para que você também que você participe dessa live, deixando seus comentários, deixando o seu amém, deixando o seu aleluia, deixando o seu glória a Deus. Amém, queridos? Eu conto com você para que essa mensagem alcance muitas pessoas. Então, como o nosso tema desse ano é unidade, o Senhor falou comigo para eu falar a respeito de unidade. Só que eu vou falar a respeito de um cuidado que nós devemos ter para que a unidade seja estabelecida em nosso meio. E o tema dessa ministração de hoje é associação e influência. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desses dois assuntos. Na verdade, eu vou englobar os dois assuntos na ministração e vai ter hora que eu vou falar sobre os dois no mesmo momento. Amém? Então vamos lá. Eu busquei no dicionário a definição da palavra associação. E eu vou ler para vocês. Associação é ato ou efeito de associar ou associar-se, aliança, união, grupo das pessoas assim reunidas, ato de associar alguém a algo, colaboração, união de esforços de várias pessoas para alcançar um fim comum. E eu também busquei a definição da palavra influência. Influência é ato ou efeito de influir, efeito que uma pessoa ou coisa exerce noutra, capacidade para alterar o caráter, o desenvolvimento ou o comportamento de algo ou alguém.
poder ou autoridade de pessoa ou grupo que se traduz na obtenção de vantagens, favores, etc. Quer dizer, influência é alguém que é ascendente, é alguém que possui domínio, superioridade, autoridade, prestígio, importância ou relevância. A pessoa que tem essa característica, ela tem o poder de causar uma influência sobre as outras. Amém? Então, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração sobre alguns cuidados que nós precisamos ter como igreja. Por quê? Porque nós fomos levantados para sermos referências na terra. Nós fomos levantados para que nós sejamos embaixadores de Cristo. Nós carregamos uma bandeira que é poderosa. Nós temos um nome que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós somos pessoas que não fomos feitas para sermos conduzidas por ninguém, nem por circunstâncias alheias à palavra de Deus, ou ao convívio espiritual de pessoas que são relacionadas à igreja. Amém? Então tudo o que é alheio ou separado de Deus, nós não devemos estar associados a isso. Então eu quero falar um pouco sobre o cuidado que nós precisamos ter com quem nós nos associamos. Amém, amados? E como o Senhor me deu muitos versículos, eu vou citá-los rápido. Peço que você anote os versículos ou então assista de novo esse vídeo para que você possa anotá-los e estude-os em casa, porque vai ser muito bom. Amém? Então, Provérbios 13:20 diz: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Amém, amado? Se você anda com o sábio, você ficará sábio. Só que se você anda com pessoas que são tolas, você será destruído. E nós não fomos chamados para sermos destruídos. Nós fomos chamados para sermos os sábios que instruem e não que são destruídos. Nós fomos chamados para nos relacionar com sábios para ficarmos cada vez mais sábios. Amém? E a gente vai ver alguns exemplos relacionados a esse assunto. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você, nós temos o poder de escolher a quem nós vamos nos associar. Amém, amados? Por quê? As nossas associações, elas devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo e nós precisamos aprender a chamá-lo para ser participante da nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele nunca vai querer que nós nos prejudiquemos em decisão alguma. Se nós tivermos uma intimidade com o Senhor e chamarmos o Espírito Santo para um relacionamento, para fazer parte das nossas decisões da nossa vida, nós vamos nos associar com pessoas que vão estabelecer um crescimento em nós e na nossa igreja. Amém? E geralmente quando a gente ora e fala com o Espírito Santo, o que ele nos conduz é que ele nos conduz a nos associarmos a pessoas que são diferentes de nós. Olha que engraçado. Geralmente Deus vai falar com você para que você se associe com uma pessoa que você talvez não tenha tanta afinidade. Por quê? Porque geralmente o Senhor nos leva a nos associar a pessoas que já têm uma história de vida diferente da nossa, já têm uma caminhada diferente da nossa. Pessoas que já foram em lugares onde a gente não foi ainda. Por isso, às vezes, numa associação vinda de Deus, no início a gente se sente um pouco desconfortável. Por quê? Porque Deus, Ele nos coloca, une propósito e nos une com pessoas que vão realmente nos tirar da nossa zona de conforto. Para quê? Para que a gente cresça. Porque a vida com Deus sempre é de onde você está para cima. Nunca uma associação que Deus, que o Espírito Santo vai te dar, vai ser de onde você está para baixo. Porque isso aí faz parte do outro fornecedor. Com Deus, Ele faz de forma diferente. Ele te associa com pessoas que vão falar para você a verdade, coisas que você precisa ouvir. Eles vão te instruir e dizer coisas que você precisa mudar. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado. Então é importante que nós tenhamos o coração disponível para a mudança e para ouvi-las. Amém, queridos? Então você e eu, nós temos o poder de escolher com quem nós vamos nos associar. O que o Senhor faz quando nós oramos? Ele nos apresenta algo. Por quê? Porque Deus não impõe nada a ninguém.
O Espírito Santo é um cavaleiro, ele nos conduz, ele nos amostra uma decisão que nós temos que tomar. Agora, tomar a decisão cabe a mim e a você. Obedecer ou não cabe a mim e a você. Amém? Então, o que nós fazemos? Nós vamos orar em relação a isso, vamos pedir ao Espírito Santo, a Deus, para que coloque em nosso caminho pessoas para que nós nos associemos a elas, para que gere em nós e nelas um crescimento, para que o avanço do reino seja estabelecido na nossa igreja. Amém, queridos? Coloca um amém aí nos comentários se você está recebendo até agora. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque Jesus Cristo fez exatamente isso que eu estou falando para você. Lucas 6, versículo 12, Lucas 6, 12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Jesus estava ministrando, depois ele se retirou para orar. No outro dia, ele chamou os discípulos, todos aqueles que seguiam a ele, que estavam do lado dele. Só que depois de uma noite de oração, ele tomou uma decisão de se associar a 12 homens. E a Bíblia diz aqui, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Se você for ver as passagens, se você for ver aqui Lucas 6, você vai ver que Jesus estava com uma multidão. Ele não estava com 12, ele estava com uma multidão. E ele foi orar em relação à decisão que ele deveria tomar, e ele orou, o Espírito Santo falou com ele, e ele tomou a decisão de estabelecer 12 homens para segui-lo. Amém, queridos? Então, se o próprio Jesus Cristo, que tinha plenitude de Espírito nele, ele teve a maturidade e a humildade de orar ao Senhor, de falar com o Espírito Santo, pedir auxílio de Deus, para que ele pudesse escolher os 12 homens que iriam caminhar com ele, se associar a ele. Para quê? Para que ele tivesse a possibilidade de influenciá-los, de treiná-los e também de conviver com eles, de estar no relacionamento com ele. Amém? Então ele orou, o Espírito Santo conduziu, ele escolheu. Então, se Jesus fez isso, nós precisamos seguir os passos de Jesus e nós precisamos ter o hábito de trazer o Espírito Santo para a nossa vida e ouvir a voz do Espírito. Amém? A Bíblia fala, não extingueis o Espírito. Por quê? Porque às vezes a gente está com tanta influência externa que a gente acaba esquecendo de ouvir a opinião de Deus. A voz do nosso amigo fiel, do nosso auxiliador, do Espírito Santo. E a vida do crente não pode ser assim. É aí que a coisa dá errado. Amém, queridos? Se você tem um pai que te caminha para tudo que é bom, perfeito e agradável, por que você vai andar sozinho? Amém? Você pode crer comigo nesse ponto? Aleluia. Então, vamos seguir. Por quê? Porque nós cristãos, entenda bem, eu quero que você entenda bem, isso fique bem claro no seu coração. Você não é qualquer um. Amém, amados? Nós vamos chegar em um bom lugar. Então, eu estava falando a respeito de que Jesus, ele orou a noite inteira para tomar a decisão de escolher os 12. E eu estava começando a dizer a respeito de que nós não devemos andar em julgo desigual. Quero ler com você 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente. 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu e você não fomos chamados para ser qualquer pessoa. Nós temos Deus habitando dentro de nós, nós temos o próprio Espírito de Deus, o penhor da nossa salvação, o selo da promessa,
O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Nós não somos qualquer um. Deixa eu te dizer, às vezes a gente gosta de uma pessoa muito legal no nosso trabalho, no nosso convívio, e você pode trabalhar com ela, você pode estar ali no dia a dia, só que você trazer essa pessoa para estar associada a você, para o seu convívio, amados. Se você for fazer isso, faça guiado pelo Espírito para que você alcance essa pessoa. Deixa eu te dizer, existe uma lei chamada lei da gravidade. Se você jogar algo para cima, é muito difícil que você jogue essa coisa muito lá em cima. Mas se você estiver lá em cima e soltar algo sem esforço algum, a coisa vai vir para baixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, a sua vida, você é algo lá de cima. Você precisa estar muito fortalecido para que você possa, de cima, puxar alguém para o seu lugar, para onde você está. E você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque as coisas do mundo são sutis. Nós somos tentados pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência é desejo. Desejo da carne, o que o nosso corpo quer. Desejo dos olhos, o que a gente vê e admira. E soberba da vida. Amém? É algo que a gente quer ter o conhecimento, a gente quer dizer que sabe, a gente quer dizer que é. Isso é a soberba da vida. Amados, nós precisamos ter o cuidado de estarmos nos relacionando com pessoas que aparentemente são um sucesso, mas elas não têm vida com Deus. Deixa eu te dizer, se você não tiver cuidado em relação a isso, você pode estar caindo em uma grande armadilha. Paulo está dizendo aqui, não se ponham em julgo desigual. Julgo desigual é isso. Você que é da luz, você não pode ter comunhão com as trevas. Você trabalhar com ela é uma coisa, você estar ao lado dessa pessoa no trabalho é uma coisa. Onde você está fazendo o seu labor, do seu dia a dia, é uma coisa. Agora, você conviver com essa pessoa é algo totalmente diferente, amados. Deixa eu te dizer algo que você precisa ter cuidado. O ser humano, ele é um ser adaptável. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, o ser humano é um ser que ele tem o poder de se adaptar tanto para aquilo que é bom, como para aquilo que é ruim. Vou explicar melhor para você. Vamos lá. Você tem um amigo que é muito legal, ele é muito bem sucedido no trabalho dele, só que ele é ímpio. Você começa a se associar a ele e começa a viver a vida que ele vive. Estar ao lado dele no dia a dia. A influência do Espírito que está sobre a vida dele vai começar a tocar na sua vida. Amém, amados? E aí, como é que funciona a coisa? Vou dar um exemplo para alguém que usa uma droga. Você começa a andar com alguém que usa droga. Você que tem a mente purificada, você olha para aquilo e você fala assim: cara, isso aí é totalmente errado, não quero saber dessa droga. Mas você gosta muito desse amigo. Aí você começa a andar com ele. Em um breve momento, aquilo que era estranho para você começa a se tornar aceitável. E você começa a dizer assim: não, ele usa droga, mas ele é gente boa. E você começa a tolerar um pouco mais. Daqui a pouco ele está usando droga ao seu lado. Daqui a pouco você está surgindo em você uma vontade de conhecer, uma curiosidade de conhecer a droga. Daqui a pouco você está desviado usando droga. Essa é a mais pura realidade. Quando você se associa com alguém, você tem que ter um cuidado com o espírito que está sobre a vida da pessoa que você está se associando. Então, amados, nós temos pessoas maravilhosas, extraordinárias dentro da nossa igreja. Então, ao invés de você trazer para o seu convívio pessoas que você ainda não está num grau de maturidade para trazê-las para Cristo, traga pessoas que vão edificar a sua vida. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Seja isso que esteja sempre perto dos seus olhos. Então, se associe com pessoas que dizem a mesma coisa que você diz, que professam a mesma fé que você professa, que tem um estilo de vida que você tem, que é o estilo de vida de Cristo. Amém, queridos? Para quê? Para que a sua vida não corra riscos, para que você não se perca nesse mundo e para que você seja aquilo que você foi chamado para ser. Você é chamado para ser o sal da terra, e se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora.
O que é ser o sal da terra? Você foi chamado para temperar as coisas. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para ser referência de coisas de Deus. Para ser a referência, para ser o ponto de contato de Deus com as pessoas. Só que se você, no seu dia a dia, não estiver se enchendo de Deus, você estiver se enchendo de coisas externas, o que vai sair de dentro de você são coisas externas e não Deus. Quando você abrir sua boca, não vai sair vida, mas vai sair treva, vai sair morte e destruição, que é o que o pecado traz. Amém, amados? Até aqui você está comigo? Então vamos continuar, que a gente vai chegar em um bom lugar. Então, 1 Coríntios 15:33 diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E algo que é muito sutil, que é uma ferramenta que o outro fornecedor usa muito, e a gente precisa se atentar, e eu digo a gente, eu digo nós, eu me coloco no meio, é a música. Deixa eu te dizer, existe uma frase que você já deve ter ouvido alguém dizer, o que eu vou dizer agora, que nasceu no inferno, que é o nada a ver. Ah, isso aí não tem nada a ver. Eu mesmo fui um que já falei muito que não tem nada a ver. Ah, eu gosto de música romântica. Ah, eu gosto de MPB. Ah, eu gosto de pagodinho. Ah, eu gosto de não sei o que. Eu gosto de um funk. Eu gosto de não sei o que. Ah, eu sou crente, mas eu ouço de vez em quando. Ah, mas deixa eu te dizer. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo espiritual usando um exemplo natural. Você, quando acabar essa ministração, o que você vai fazer? Você vai pegar o artista tal, que você sabe que é do mundo, que é secular, e você vai botar lá no Google, onde for. Você vai pesquisar na internet, fã de fulano de tal, fã do artista tal. Você vai ver que o resultado da influência do espírito que está sobre a vida daquele artista vai fazer na vida dos fãs. Por quê? Porque a Bíblia fala em Lucas 6:43 que a boa árvore ela é reconhecida pelos frutos. Então a boa árvore ela não pode dar maus frutos e a má árvore não pode dar bons frutos. Amém? Não se pode colher figo dos espinheiros e nem colher uvas dos abrolhos. Então, amado, se você é uma macieira, você vai dar maçã. Se você é uma videira, você vai dar uva. Se você é uma figueira, você vai dar figo. Então, o resultado do espírito que está sobre a vida de um artista, você vai ver aonde nos frutos que ele dá. Quais são os frutos de um artista? São os fãs que o seguem. Então você olha lá, fulano de tal, ciclano, você vai ver um artista tal que está na mídia aí bombando. Quando você vai olhar os fãs desse artista, os fãs dele são pessoas que estão totalmente destruídas. Você vê que são pessoas que se deformam, você vê que são pessoas que andam todas desleixadas, pessoas que têm a vida emocional totalmente destruídas, pessoas que são dependentes emocionais e a vida delas é tão vazia que elas acabam entregando a vida delas para viver uma mentira, uma ficção, correr atrás de um artista que nem sabe que elas existem. E você vai ver essas pessoas que acabam se suicidando, o fim delas é terrível, acabam se afundando em drogas, acabam se afundando em vícios e o diabo ceifa a vida delas e você não foi chamado para isso. Ah, Guilherme, mas você está falando isso aí porque isso é algo que você acha. Amados, deixa eu te dizer, eu liderei muitas pessoas e eu vi isso na prática. Eu não estou falando algo que eu tenho como teoria. Eu vivi isso e eu sei que é assim que funciona. Mas para você não dizer que sou eu que estou falando, eu vou te dar uma prova na Bíblia. Amém? Por quê? Porque é bom que não fique só nas minhas palavras. Eu vou deixar Deus falar com você e o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Abrem comigo, 1 Samuel 16, capítulo 14, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Entenda bem, vou ler para você. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deixa eu te contextualizar. Saul era rei de Israel. Deus havia dado um comando para Saul, Saul não obedeceu e decidiu andar de forma autônoma, tomar suas próprias decisões. Chegou a um certo ponto que Deus tirou o seu espírito sobre Saul. E Saul ficou vazio. Casa vazia, o que o diabo faz? Ele habita. Então, a gente vem aqui para 1 Samuel 16, que foi depois dessa rebelião de Saul, ele começou a andar na carne segundo o espírito que influenciou ele a se rebelar contra Deus. Olha o resultado. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Deixa eu fazer uma pausa aqui.
no Antigo Testamento, tanto o bem quanto o mal, eles atribuíam a Deus. Então você vai ver no Antigo Testamento dizendo assim: Deus, o espírito mal da parte do Senhor veio e fez tal coisa. Deus levantou um espírito não sei o que e fez tal coisa. Antigamente eles não tinham conhecimento de que o diabo existia, de que o inimigo existia. Então, tanto o bem quanto o mal eles atribuíam a Deus. Amém? Vamos seguir daqui. Versículo 15. 1 Samuel 16, versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando um espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traze-mo. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha... eu pulei do 17 para o capítulo 23. Quando os servos de Saul disseram assim: vai buscar um homem da parte de Deus que toque. Quem foi o homem que, da parte de Deus, foi buscado pelos servos de Saul? Davi. Davi havia sido ungido rei de Israel, ungido por Deus. Deus mandou Samuel ir lá onde Davi estava e ungí-lo como o futuro rei de Israel. E Saul teve a felicidade dos servos dele buscarem exatamente a pessoa que foi ungida por Deus para tocar para Saul. Aí vamos ver o resultado, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Amados, Davi não cantava. A Bíblia está dizendo que Davi tocava a harpa. Só que sobre a vida de Davi existia a unção do Espírito. Davi havia sido ungido o próximo rei de Israel. Davi tinha o poder sobre a vida dele. Então, quando Davi tocava, emanava de Davi o poder de Deus para a vida de Saul. Como Davi era ungido, o que acontecia? A luz não pode estar habitando no mesmo lugar que as trevas. Porque onde há trevas, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Então Davi, quando tocava, a unção descia naquele lugar e tocava a vida de Saul e o espírito não aguentava e saía. Então, amados, olha só. Se Davi tocava, Davi era um homem de Deus, e o espírito mal saía de Saul, se funciona de um lado, o mundo espiritual é regido por leis espirituais, funciona também da outra parte. Quando você está ouvindo uma música que não vem da parte de Deus, de pessoas que são ímpias, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, se a pessoa não tem comunhão com Jesus Cristo, ela está com comunhão com o diabo. Ela pode dizer até que é ateu, o que for. Ela, se não está com Cristo, está no maligno. Não tem outra vertente. Ou é um ou é outro. É preto ou é branco. É luz ou é treva. Então, se você está colocando, abrindo esse canal, abrindo essa estrada espiritual, a música, ela é uma estrada onde os espíritos trafegam. É uma estrada onde o espírito passa. É um caminho aberto para o mundo espiritual tocar a nossa vida. Quando você está ouvindo uma música secular de alguém que não tem comunhão com Deus, o que vai fluir através daquela música para a sua vida é mal. Amém, querido? Então você aí, de acordo com a Bíblia, você vai ponderar no seu coração se o que você está ouvindo vai edificar a sua vida, a unção que está sobre aquela música é de Deus, vai edificar a sua vida, ou se não. Não fique pelas minhas palavras, consulte o Espírito, deixe o Espírito falar contigo. Amém? Você é crente, eu sou crente, eu creio no Senhor, sou guiado pelo Espírito, creio que você também, e eu creio que a partir de hoje, se você ouvia, você vai ter mais cuidado. Amém, querido? Por quê? Porque você, sabendo que algo é ruim para a sua vida, que uma comida é ruim, você não vai comer. Tô certo ou tô errado? Deixa o teu amém aí no comentário, dizendo que se eu estou certo ou se eu estou errado. Amém? Por quê? Porque eu estou lendo a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz isso, é porque é verdade. Porque a palavra de Deus, ela não contém a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. É algo diferente. Amém, queridos? Então, se a palavra de Deus é verdade, eu estou lendo a palavra, consulte seu coração, se é para você receber ou não. Vamos seguir. Então, qual é a grande questão? Geralmente, o ser humano, ele tem a tendência de ir muito com a maioria. De ser Maria vai com as outras. Só que nós não somos Maria vai com as outras. Nós fomos chamados para ser os influenciadores.
Nós fomos chamados para promover a unidade, para construir, não para destruir. Nós fomos chamados para ser o alívio, a resposta, a cura, a salvação. Você não foi chamado para ser qualquer um. Você foi chamado para ser o único. Amém, querido? Deus conta com você. Eu sozinho, eu tenho um ofício sobre a minha vida, mas se eu estiver sozinho numa igreja, eu não posso fazer muita coisa. Eu dependo da unção que está sobre a sua vida, e eu dependo da unção que está sobre a vida do outro irmão, para que nós possamos impactar esse mundo através da mensagem da verdade, através da palavra da fé, através da palavra de Deus para alcançar as pessoas. Então, o que está na sua vida, o que foi depositado na sua vida, é o poder necessário para mudar a minha, para impactar a minha. Então se associe comigo, que eu vou te ajudar a melhorar no que eu puder, e você vai me ajudar a melhorar no que eu puder, porque para isso nós fomos chamados, para o ajuste do corpo, cada corpo trabalhando segundo aquilo que foi estabelecido. E nós vamos estabelecer, e nós vamos promover no corpo o crescimento. A gente vai ler isso no final, e eu quero terminar com essa passagem. A gente vai ler, e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Você não foi chamado, você não é uma peça barata. Deixa eu te dizer, o bem mais valioso que existia no céu foi dado por pagamento pela sua vida. Você não é qualquer um, você é um filho de Deus. Você é alguém que foi comprado com o sangue, com a vida de Deus derramada aqui para que você fosse salvo. Você não é qualquer um, não se venda por qualquer preço. Amém, querido? Oh, glória, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. Você está com essa vontade de morrer. Você está com essa vontade dizendo que você não é ninguém, que ninguém te ama, ninguém te dá valor, porque você está ouvindo influências externas. O Senhor está falando com você e você está sendo teimoso. Ouça o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito Santo está falando contigo. Deus te ama, Ele não quer você nessa situação. Ele quer te colocar num lugar de sucesso e não de derrota. Levanta essa cabeça, se livra de tudo que é mal, joga fora essas mochilas. Deus não veio te colocar peso. Jesus falou, toma o meu jugo, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todo o peso seja tirado, bota sobre mim, porque eu tenho algo mais leve para você. Eu tenho uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso. Se você ficar tomando parte de coisas que não edificam, você está cavando a sua própria cova, você está sendo o seu coveiro, você está cavando a sua cova para depois você cair dentro. Você não foi chamado para cavar covas, você foi chamado para construir pontes. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tira esse pensamento, eu ordeno agora, espírito maligno que está tocando na mente dessa pessoa, eu te dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Você não vai matá-la, você não vai fazer com que ela se suicide, você não vai fazer com que ela se mate, porque o Espírito do Senhor está tocando ela agora, e todo mal vai sair dela agora. Eu te dou uma ordem, espírito maligno, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Declaro você curado, sarado, em nome de Jesus. Declaro a sua mente livre, eu declaro a sua mente sadia, cheia da palavra, cheia da unção, cheia do poder. Você vai caminhar nos milagres. Você se tornando referência, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, a graça sendo superabundante e você sendo uma ferramenta de transformação. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou tentar pregar, vamos lá. Então, nós não fomos chamados para ser influenciados, porque nós não somos Maria vai com as outras. Nós não somos Maria vai com as outras. Deixa eu te dizer, Deus ordenou a Saul para que ele fosse na terra dos amalequitas, exterminasse tudo e não pegasse nada, nem animais, nem bens, para que eles destruíssem tudo. Só que Saul, ele começou a achar que era bom demais. Ele começou a achar que ele era o bambambam. Em 1 Samuel 15:7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, tudo que era ruinzinho, olha só, toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Naturalmente falando, o que Saul fez? Vou pegar o rei, vou pegar aqui o rei, vou dominar, vou destruir os amalequitas, vou pegar o rei,
vou segurar o rei aqui, porque eu sou bom, e vou pegar tudo. O povo falou para Saul assim, vamos pegar aqui as coisas, porque essas coisas são boas. E o que o povo falou? E a gente pega e sacrifica ao Senhor. Deixa eu te dizer, vocês acham que Deus é bobo? Vocês acham que Deus não conhece o coração? A Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração. Amados, aquilo ali foi só uma desculpinha. Vamos pegar isso aqui e a gente vai levar para o Senhor. Vamos continuar lendo. 1 Samuel 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Samuel era o profeta que tomava conta da vida de Saul, era o profeta que era a boca de Deus para Saul. Arrependo-me de haver posto a Saul, Deus falando, ó, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Samuel gostava muito de Saul, ficou triste com a situação. Se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele orou, intercedeu por Saul. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, olha quando a pessoa está longe de Deus, olha a resposta da pessoa. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus, Deus de Samuel. Saul falando com Samuel. Porque quando a pessoa está em rebelião, Deus passa a não ser mais dela, passa a ser da outra. Então a resposta é, o teu Deus, o teu pastor, o teu líder, o teu irmão, o crente, aquele ali, o teu, ela tira a responsabilidade dela. Ela se desassocia. Por quê? Porque a luz não tem nada com as trevas. Então, quando a pessoa está em treva, o primeiro sintoma que ela tem é se desassociar da responsabilidade. Amém, queridos? Olha só a confusão. O resto, temos destruído tudo. Então, nós poupamos as vaquinhas, as ovelhinhas, porque nós somos muito bonzinhos e amamos a Deus, o teu Deus, para que a gente pudesse sacrificar para você. Aí, versículo 17. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente os pecadores, a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Pois não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por que você fez isso, Saul? Então disse Saul a Samuel, olha a resposta do desviado, a pessoa quando não tem mais comunhão, olha a resposta. Então disse Saul a Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor, tipo assim, não, eu estava fazendo direitinho a coisa, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag. Deus não mandou trazer ninguém, rei nenhum, Deus mandou matar todo mundo. Era para finalizar a história. Ele falou, não, eu sou bonzinho, eu trouxe a Agag aqui, ó, sou o cara, eu sou bonzinho. Eu fiz isso com a melhor das intenções. Eu trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. 21, mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O que Saul acabou de fazer? Outro sintoma. Não assumiu a responsabilidade. Deixa eu te dizer, Deus nos chama para assumirmos responsabilidades. Nós somos cooperadores do reino. Deus não vai fazer o que eu e você precisamos fazer. Ele conta conosco para que juntos possamos fazer o que nós fomos chamados. E aqui Saul rapidamente armou um jeito para se justificar do seu erro e responsabilizar outro. Não, eu sou bonzinho, o povo que trouxe, que ele viu que tinha dado problema, o povo que trouxe os despojos para oferecer ao Senhor em Gilgal. O povo, e eu fui coitadinho e fui lá junto. Vocês estão entendendo como o espírito mal age na nossa vida? Se você der lugar, se eu der lugar? Amém, queridos? Olha a sutileza. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto é sacrifício, e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ei, entenda bem, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, o dar atenção, melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, o que Saul fez foi rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Quem se rebela contra a vontade de Deus
é considerado como um feiticeiro. Alguém que não tem aliança nenhuma, não tem pacto com o Senhor. Alguém que não foi chamado para o sacerdócio. Amém? Então, se você se rebela, se você tem no seu coração uma pontinha de rebelião, se conserte hoje, que o Senhor está te dando uma oportunidade para que você não seja considerado como um feiticeiro. Alguém que não tem comunhão com Deus. Olha que seriedade. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Obstinação vem da original patsar, que é ser insolente, demonstrar arrogância, presunção. É achar que sabe demais. Todo mundo que acha que sabe demais se arrebenta. É o tal da palavra nada a ver. Você está falando, o pastor está pregando, os ministros estão pregando, e geralmente nós que somos jovens temos a tendência, tínhamos, né, que a partir de hoje ninguém mais terá, de dizer, nada a ver, não é bem assim, não é assim que funciona, isso aí não é desse jeito, está sendo muito radical. Deixa eu te dizer, amado, Jesus era fariseu. Jesus, quando estava com os fariseus que eram hipócritas, ele era radical, ele dizia, isso aí está errado, você está fazendo, meu irmão. Não abra mão da unção de Deus que está sobre a sua vida. Seja radical sim, radical em amar o Senhor e obedecer as palavras dele. Seja radical em andar segundo a vontade de Deus. Seja radical contra o pecado. Ame o pecador, mas não tenha conivência com o pecado. Meu Deus, Deus está falando com você, mano, está falando comigo. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí o que aconteceu? Perdeu aí. Aí que Saul perdeu o reinado. Aí que Saul perdeu o reino de Israel que foi dado a ele, que ele foi escolhido. Aí Samuel pegou o rei de Agag, o rei dos Amalequitas, e matou o rei dos Amalequitas, que foi o que Deus tinha mandado desde o início. Que até então, o rei Agag, se você for ler essa passagem que é de 1 Samuel, capítulo 15, você vai ver que o rei Agag veio todo felizinho falar com Samuel, achando que estava bombando. Por quê? Porque provavelmente Saul tratou o bichinho bem. Ai, tadinho, ele é um coitadinho. Deixa eu estar com ele aqui, cheio de amorzinho, cuida dele, dá uma comidinha. Não, o rei Agag, tadinho, dos Amalequitas. Amém, queridos? Se Deus manda você, se é Velho Testamento, tudo bem, mas se Deus manda você abrir mão de algo, abra mão de algo antes que tenha um problema maior, obedeça ao Senhor, porque tudo que Deus quer, a vontade dele para a sua vida é boa, agradável e perfeita, ainda que no início pareça difícil, apenas obedeça, amados. É melhor obedecer do que sacrificar. Tá aqui o versículo tão famoso que a gente fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, é mais fácil para você, você vai ter sucesso. E não seja conduzido pela opinião alheia. Deixa eu te dizer uma coisa. A rebelião é o contrário de unidade. Unidade, nós temos o mesmo parecer. Ainda que a unidade, deixa eu te dizer, é algo assim tão lindo, porque ainda que eu discorde de algo, eu estou num grupo, eu discordo. Vou dizer numa esfera de liderança. Nós somos os líderes ali da igreja, nós estamos conversando, e o pastor estabelece algo e eu falo assim, pastor, mas eu não acho isso legal, eu queria que fosse de tal forma. E é estabelecido que vai ser da vontade, da forma que o pastor quer. Eu não vou sair falando assim, foi o pastor que quis, eu estou fazendo porque é o pastor que fez. Não, amado, sabe o que eu falo se você me perguntar? Ei, essa é a visão, é a nossa visão, é a visão do nosso ministério. Isso é andar em unidade, sabe por quê? Porque ninguém sai perdendo. A minha opinião, por mais que ela não tenha sido atendida, não quer dizer que eu perdi nada. Sabe por quê? Porque não faz parte de mim, faz parte de um todo. Eu faço parte de uma equipe e a minha equipe, ela fazendo o que eu quero ou não, é a voz, é aquilo que eu vou seguir, é aquilo que eu vou abraçar, é aquilo que eu vou andar. A decisão que a minha equipe tomar será a minha decisão. Então, você que não faz parte da liderança, você vai ouvir da minha boca. A visão estabelecida pela liderança é tal. Eu não vou dizer que a visão estabelecida pelo pastor Márcio, pastor Alberto, pastor quem for, sobre o líder tal, foi estabelecida tal e a minha é outra contrária. Não, a visão estabelecida, a nossa visão estabelecida é tal. Amém? Eu me incluo, isso é andar em unidade. O mesmo parecer. Se for decidido isso, amado, se for decidido isso, então, ainda que a minha opinião anterior fosse contrária, agora, a minha opinião é essa daí. Se o coletivo decidiu isso, o meu parecer é esse daí. É X. Se for estabelecido X, é X. E acabou e ponto final. Não vou ficar me lamuriando nem reclamando. Se você não concorda com algo, deixa eu te dizer, você não tem os dados de tudo.
Você não tem todos os dados para você ficar reclamando disso ou daquilo, achar que isso está certo ou está errado. Vai falar com o teu pastor, vai conversar com ele. Pastor, olha só, eu acho que isso aí não devia ser bem assim, não sei o quê. E se ele quiser, ele vai te passar, mas porque também tem coisas que ele não pode te passar. Você não sabe de tudo, você não conhece a história, você não sabe o que está envolvido, ele tem todas as informações. Mas se for necessário, ele vai te comunicar e vai falar com você. E às vezes, até se você for falar com o pastor, ao invés de ficar se rebelando por trás, insatisfeito, talvez a sua ideia seja aquilo que era necessário para que a mudança ocorresse. E você, ao falar com o seu pastor, vai falar: rapaz, que ideia boa, vamos estabelecer isso aí, essa mudança vai ser boa. Aprende a trabalhar em unidade, mano. Sabe por quê? O diabo, ele é sutil. E a rebelião, geralmente a rebelião não começa com um montão, não. Não começa com um grupo: ah, nós somos rebeldes, nós acordamos e somos rebeldes. Não. A rebelião geralmente começa com um. Eu quero ler aqui uma passagem para vocês. Vamos lá. A rebelião começa por um. Geralmente, o diabo, ele vai usar uma pessoa que seja influente, que ela tenha uma certa influência sobre alguém ou sobre algo. E foi assim que ele fez com Corá, Datã e Abirão. Quem eram esses homens? Esses homens eram homens colocados no serviço, eles foram colocados como chefe da congregação. Foram escolhidos pelo povo para serem os representantes do povo. Olha que coisa séria. Só que a rebelião não começou com Datã e Abirão, começou com Corá. Corá chamou mais Datã e Abirão e chamou mais 250 homens e se rebelou contra o líder, que era Moisés, dizendo assim: ó, por acaso você que é o bambambam, foi colocado príncipe sobre nós, você trouxe para liderar? Você que é o bom? Ei, será que a gente também não é bom o suficiente para poder falar com Deus? Para poder sacrificar a Deus? Eu não sou bom também para você? Você não está me vendo aqui? Você quer ser o bom sozinho? Que história é essa? Olha a conversa, olha como é que funciona. Mas até eles irem falar com Moisés, até eles irem falar com o interessado, com o endereçado da rebelião, ele semeou a rebelião no coração de todos que estavam ao redor dele. E quando ele foi falar com Moisés, ele não chamou um ou dois, ele chamou o povo todo. Ele levou o povo todo para ir reclamar com Moisés. O povo inteiro foi reclamar com Moisés. A Bíblia está falando isso em Números 16. Leia lá, Números 16. E olha só, olha o que ele falou. Ele falou assim: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e ficou triste. Por quê? Porque Moisés, em toda a caminhada, toda a trajetória de Israel, Moisés se dedicou ao povo. Moisés dedicou sua vida pelo povo. Moisés era o pastor daquele povo. Se sacrificou, fez de tudo para aquele povo ser liberado do Egito, deixar de ser escravo. E eles começaram a jogar aqui na cara de Moisés, dizendo que Moisés tinha tirado eles para morrer no deserto, que não tinha terra nenhuma prometida para eles, que Moisés os enganou. Aí Moisés estabeleceu o seguinte: então vamos fazer o seguinte, já que eu estou errado, a gente vai pegar os incensários, vamos oferecer os incensários a Deus. O incensário que o Senhor, o sacrifício que o Senhor receber, essas pessoas vão ser as pessoas estabelecidas por Deus para liderar. E o que aconteceu? Deus recebeu o sacrifício de Moisés, que foi oferecido por Arão. E os outros ele não recebeu. E olha o problema. Olha o problema. Versículo 20. Versículo 20. Número 16, versículo 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas olha a atitude de um líder, de um pastor. Por isso que vocês têm que guardar o pastor de vocês, todos os pastores, porque o chamado pastoral é o chamado que te atura, que me atura, mesmo com nossos erros. O amor é o que semeia, é o que permeia o coração deles. E ainda que a gente esteja errando muito, se chegar a eles, eles vão nos perdoar e vão tirar os carrapichos. Porque o pastor foi chamado para tirar o carrapicho da ovelha. E às vezes a ovelha está limpinha, mas ela cisma de pular na lama. Cisma de entrar no meio dos espinhos, dos carrapichos, e volta cheia de coisa pendurada. E o pastor tem maior amor, mesmo você tendo sido contra ele. Olha aqui a atitude de Moisés. Mesmo eles tendo se rebelado contra Moisés, Moisés se entristeceu e intercedeu por eles. Olha só. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Deus falou: o quê? Vou acabar com eles, vou matar todo mundo.
Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar num só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? Peço que... E Moisés disse à congregação, peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem, olha a seriedade, não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Então, amados, olha só, a terra se abriu. As pessoas se separaram, se afastaram, a terra se abriu e engoliu eles. E as pessoas começaram a gritar, sair correndo. Então veio o fogo do Senhor e consumiu ainda os 250 homens que foram com os incensários para oferecer em nome de Corá, Datã e Abirão. Porque o rebelde, ele se levanta sozinho, mas quando ele cai levando um montão. Ele não cai levando um, ele cai levando uma multidão. Olha só a seriedade. Então o Senhor consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Tá bom, acabou ali a história. Os rebeldes foram todos exterminados, não foram? Não. Sabe o que aconteceu depois? Se você for ler a partir do 38, as pessoas que ficaram, eles, no versículo 41, você vai ler do 38, 39, 40, no 41 diz assim, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Olha isso. Olha isso. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, saiam do meio desta congregação e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram de novo sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Então Arão saiu correndo, se pôs no meio do povo, ofereceu o incenso e a praga foi cessada. Amados, a rebelião é algo tão sério que ainda que o rebelde tenha saído, até a gente conseguir limpar toda a sujeira que ele gerou, que ele deixou, demora um tempo, dá muito trabalho. Você entendeu a seriedade disso? Então, querido, se existe algum resquício de rebelião no seu coração, não espere o Espírito se extinguir de você. Não espere a unção do Senhor sair da sua vida. Se conserte, se una com a sua liderança. Faça a sua parte para que o corpo cresça. Para quê? Para que a gente possa avançar em unidade, para que nós sejamos referência. Assim como a palavra diz. Paulo foi um que até mesmo dentro da igreja precisou repreender alguns irmãos. Porque dentro da igreja nós precisamos ter cuidado com fofoca, com rebelião, com coisinha, disse-me disse, ti. Amados, vamos orar. Se alguém vier e falar assim, rapaz, deixa eu te contar um negócio. Você pergunta, faz a seguinte pergunta, amado, o que você vai me contar? Eu posso contar para o pastor? O que você vai me contar edifica? É de boa fama? Se não é, não quero saber. Ou então, se você vai me contar, vamos orar em favor do meu irmão, em favor do irmão que está errando em tal coisa? Sabe por quê? Porque de nós, se eu sou líder, de mim sai direção. Agora, para cima de mim, para o meu líder, tem que sair informação. E geralmente o pastor é o último a saber, os líderes são os últimos a saber. E quando a gente vai ver, já está instaurada uma grande guerra dentro da igreja, a gente nem sabe, uma guerra fria. Amém, querido? Não faça isso. Não haja dessa forma. Eu quero deixar para vocês Efésios 4, leiam Efésios 4. A Bíblia fala em Efésios 4 que Deus estabeleceu os 5 dons ministeriais. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Eu e você somos os santos. Os dons foram estabelecidos para que nós fôssemos aperfeiçoados. Por quê? Porque com o aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento e a nossa unidade, nós vamos promover dentro do corpo de Cristo o crescimento. Nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja, na qual nós fomos estabelecidos. Na igreja local da qual nós fomos estabelecidos. Eu e você temos a unção, o poder necessário para que ela cresça e avance. E eu tenho certeza que o ano da unidade vai ser também um ano de ajustar, de jogar coisa fora, de jogar lixo fora. Vai ser um ano que eu e você nos colocaremos na posição de sentinela. Vamos vigiar, como lá em Neemias. Um trabalhava e na outra mão tinha espada. Um tinha um escudo e na outra mão estava trabalhando. Eles estavam aqui, edificando, mas pronto para repelir aquilo que era ruim. Estavam vigiando na brecha. Aí você está na brecha. Se você vê alguém errando em algo, se você vê alguém fraco em alguma área, vá até o irmão e ajude-o, não condene-o. Porque geralmente a gente erra em algo que a gente não conhece, a gente não tem todas as informações.
Se você está vendo o erro, eu aprendi uma vez com um homem de Deus que ele disse o seguinte: eu era uma pessoa que toda hora via o erro, toda hora via o erro, toda hora via o erro, eu sempre vi o erro. E ele falou para mim: é mesmo? Rapaz, tal coisa, eu cheguei para ele e falei assim: ó, rapaz, eu acho que aquilo ali, a gente pode fazer tal coisa, que isso aqui tá errado, se fizer assim vai ser melhor. Ele falou: é mesmo? Rapaz, eu aprendi um ditado que diz o seguinte: quem viu a teia é que tem a capacidade de tirá-la. E ele me pegou e me estabeleceu como líder para resolver aquele problema. E sabe o que aconteceu? Eu resolvi aquele problema. Porque se eu estou enxergando o problema, é porque em mim está a solução do problema. Não seja o problema, seja a solução. Amém, amados? Procure seu líder, procure a liderança, procure seu irmão. Seja uma ferramenta de edificação e não de destruição. Porque é isso que Deus conta comigo e com você. Fica na paz, Deus abençoe você. Seja edificado com essa palavra e se livre de tudo que é mal. Amém? Vão com Jesus. Graça e paz seja sobre a vida de vocês. Amém, amados?